que a gente vai dar início às nossas palestras e, de propósito, eu escolhi para o primeiro painel o tema A contribuição da gestão judicial para a construção de um judiciário eficaz. E este tema será apresentado pelo desembargador Paulo Sérgio Welten Pereira. É o nosso amigo corregedor do Estado do Maranhão, que vem desempenhando um magnífico trabalho, assumiu esse ano, mas em pouco tempo, Paulo, você já vem desenvolvendo um estupendo trabalho aí no Maranhão, muito proativo no SECOGE, sempre nos provocando no bom sentido da palavra. E conversei com você e você sugeriu esse tema e prontamente o presidente acolheu a sugestão do tema e vamos conversar agora sem maiores. Eu acho que você dispensa até maiores apresentações. Tinha até um currículo seu aqui, mas em face até do adiantado da hora, eu vou me permitir e espero contar com a sua compreensão de não fazer a leitura desse convite, até porque todos já lhe conhecem, e passo a palavra para você no tempo regimental e peço já desculpa se porventura você for querer extrapolar o tempo que eu vou lhe comunicar, mas dizer que é uma satisfação grande da primeira palestra do dia ser apresentada pelo amigo, por Vossa Excelência, na qualidade de corregedor do Estado do Maranhão. Então, está com a palavra, eu até, ela estava com um problemazinho técnico também no computador dela, mas ela já está ajustada, mas eu já passo a palavra ao desembargador Paulo Welten para a apresentação do seu tema na manhã de hoje, do 84º ENCOGE. Está com a palavra, Paulo. Tá certo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, meu querido presidente, desembargador Fernando Torinho, presidente do Colégio de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. Bom dia, corregedoras e corregedores dos mais diversos tribunais do país, colegas homenageados de forma muito justa e merecida, juízes auxiliares, servidores e demais participantes deste excepcional 84º Encontro Nacional, o segundo, e com a graça de Deus e a torcida de todos, como bem lembrou aí o nosso presidente Torinho, o último virtual, viu, Torinho? É o que se espera. A apresentação é dispensável, a gente fala para colegas, e quando a gente fala para colegas, a gente fala sempre com o coração muito carregado de emoção, porque a gente sabe a dificuldade de todos nesse momento de crise sanitária, trabalhando, alguns presencialmente, outros virtualmente, mas todos ali na liça diária, procurando dar o melhor de si, das suas inteligências, de suas experiências em prol do aprimoramento do Poder Judiciário. Esse tema, Torinho, como eu havia conversado contigo, ele surgiu exatamente desse nosso pouco tempo aqui na Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, e fixado a partir de diálogo com colegas e fruto também da nossa experiência, intensa experiência aqui no trato com os juízes, com colegas magistrados, desembargadores de um modo geral. Bom, o que eu trouxe aqui para falar para os meus eminentes colegas nesse pequeno espaço de tempo de 20 minutos? O tema da contribuição da gestão judicial para a construção de um poder judiciário eficaz, ele é o tema da construção de instituições eficazes, entre as quais o Poder Judiciário, que é um ponto que aqui nos interessa. Ele constitui o objetivo de desenvolvimento sustentável, como nós sabemos, de número 16 da Agenda Global 2030 das Nações Unidas. Agenda esta que foi integrada no Judiciário brasileiro pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da meta nacional de número 9,
para este ano de 2020, ainda o que resta dele. O que o CNJ pretendeu com isso foi que iniciássemos desde logo, ainda neste ano de 2020, um grande esforço de aprimoramento do Poder Judiciário. O que importa, em grande medida, melhorar a avaliação, a percepção que tem a sociedade sobre a confiança do Poder Judiciário e também na qualidade, a expectativa, a confiança que a sociedade tem na qualidade dos serviços que prestam seus integrantes e delegatários. Essa tarefa, eminentes colegas, ela é urgente, é para começarmos logo, e ela deve nos animar a todos, ilustres colegas, nesse esforço de fortalecimento do Poder Judiciário. Precisamos revigorar nossa esperança em dias melhores, em um judiciário menos congestionado, mais ágil, cooperativo, capaz, no mínimo, de prever o tempo de resposta e comprometido com o processo de resultado, de entrega da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, o bem de vida, sem descurar, obviamente, de uma atuação pautada pela boa-fé, integridade, ética e humanismo. E esse propósito republicano avulta tanto mais no atual momento histórico, em que o perfeito funcionamento das instituições do Estado é posto à prova pelos impactos sociais, econômicos, ambientais e jurídicos provocados pela pandemia do novo coronavírus, e que valores humanos como solidariedade, fraternidade e colaboração constituirão, sem dúvida, eminentes colegas, a pedra de toque a inspirar e conduzir a atuação de todos os integrantes do sistema de justiça, muito especialmente os membros do Poder Judiciário. Uma atmosfera de paz, segurança e justiça depende de instituições fortalecidas, respeitadas, que gozem da confiança pública para assegurar esses valores. E a instituição central nesse processo, sem dúvida nenhuma, aquela que é o centro de gravidade, é o Poder Judiciário, que depende do trabalho diário e do compromisso de cada um de seus membros, juízes e servidores. Instituições, é sempre bom lembrar, são feitas por pessoas. Quando estas falham, as instituições se enfraquecem e só sobram. Seu fortalecimento, por outro lado, pressupõe um compromisso diuturnamente renovado, uma percepção altruística de que vale a pena fazer a coisa certa pelos motivos certos, de que a fé na justiça e no direito não podem dar lugar a uma burocracia interna, a interesses pessoais e corporativos com agenda própria e nem sempre coincidentes com os da sociedade. Primeiro, pioneiro da história institucional e Prêmio Nobel da Economia de 1993, Douglas North, já advertia a todos sobre a importância de o Estado possuir instituições eficazes, estabelecendo uma relação direta entre esses fatores e o desenvolvimento eficaz de uma nação. Para Douglas North, só irão progredir, ao tempo em que ele dizia isso, quando era vivo, só iriam e só irão progredir os países que se desenvolverem e que desenvolverem instituições sólidas. Portanto, se queremos um mundo melhor para nós mesmos, para nossos filhos e para as gerações futuras, sobretudo as gerações futuras, devemos ampliar e acelerar o nosso esforço de aprimorar nossas instituições republicanas e, naquilo que nos compete, trabalhar fortemente para melhorar o nível dos serviços prestados pela justiça brasileira. E é nesse ponto que entra, eminentes colegas, presidente Torinho, a contribuição da gestão judicial. Somente com a boa administração da justiça é que teremos um poder judiciário gerador de confiança, eficiente e eficaz. E aqui é bom distinguir eficiência que tem a ver com o meio,
com o processo e eficácia que diz respeito ao fim, ao resultado. As Corregedorias Gerais da Justiça no Brasil precisam liderar esse processo, pois a elas compete cuidar da orientação, do funcionamento e, em última ratio, da disciplina do serviço da Justiça de primeiro grau, segmento mais sobrecarregado do Poder Judiciário brasileiro, no qual se concentra o maciço de nossos mais de 77 milhões de processos em tramitação no país, segundo dados da última edição do relatório Justiça em Números do CNJ. Portanto, companheiros, precisamos prosseguir com a tarefa de efetivação da política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, conforme as linhas de atuação previstas na Resolução 194 de 2014, apoiando e estimulando as administrações dos tribunais, sobretudo nas ações de equalização da força de trabalho e na alocação de recursos na área de infraestrutura e tecnologia, incrementando o esforço de digitalização integral do acervo de processos físicos e a subsequente introdução de instrumentos de inteligência artificial, como aqui Vossa Excelência, presidente Torinho, já acentuou a importância. E tudo isso visando ao aprimoramento do serviço e a redução do tempo de resposta e do estoque de processo. Devemos, por outro lado, orientar os nossos juízes a introjetarem em seu cotidiano o princípio da autoadministração, que é um princípio regente do Poder Judiciário na relação com os demais poderes da República. E é por isso que os nossos juízes precisam introduzir instrumentos de gestão baseados em desempenho, resultado, boa governança, responsabilidade e accountability. Nossos juízes precisam se convencer de que a gestão judicial é sim sua atribuição, gestão que deve ser compreendida a partir de uma dupla dimensão, qual seja a da unidade de trabalho e a gestão decisional, a que ocorre no âmbito do processo judicial propriamente dito. Relativamente à gestão da unidade de trabalho, precisamos aprimorar nossas técnicas de controle, mediante ferramentas de BI, correições e inspeções virtuais e permanentes. Precisamos ainda, eminentes colegas, conscientizar nossos magistrados e magistradas de que eles não podem delegar sem fiscalizar o trabalho das secretarias judiciais, que devem indicar para a nomeação como seus secretários quadros técnicos qualificados, detentores de conhecimentos mínimos de governança e liderança de equipes, quadros que saibam trabalhar com metas de organização de processos, que sejam treinados para atender bem as partes e os advogados, reconhecendo-os como cidadãos à procura de seus direitos e jamais como estorvo para o seu trabalho. No que tange à gestão decisional ou à gestão do processo judicial propriamente dito, nossos juízes devem ser estimulados a assumirem sua condição de agente político, otimizando a prática de atos por especialidade de temas, devem contribuir também com o desenvolvimento do hoje já convencionado Sistema Brasileiro de Precedentes Qualificados, atuando junto aos centros de inteligência, naqueles tribunais que já criaram os seus centros de inteligência, aos núcleos de gerenciamento de precedentes que todos já possuem, de modo a identificar e solucionar demandas repetitivas e de grande repercussão social. A magistratura de primeiro grau tem um papel fundamental para o fortalecimento e desenvolvimento desse sistema. É a partir dele que nós, juízes, nós, magistrados, vamos trabalhar menos para que possamos trabalhar melhor, desenvolvendo aí e empregando o melhor de nossas energias naqueles processos complexos que requerem uma atuação específica e muito cuidadosa de nossa parte. Nossos juízes devem ainda, eminentes colegas, criar uma rotina de trabalho
gerir melhor seu tempo, examinar seus indicadores de produtividade e de atingimento de metas. Precisam ser mais objetivos, abandonarem o excesso e atuarem com foco em resolutividade, uma característica típica do juiz do common law, tornando suas decisões pela fundamentação justificadas e escrutináveis, além de merecedoras da adesão de um auditório universal. Uma boa dica a esse propósito é seguir os termos da Resolução 106 do CNJ, que dispõe sobre critérios objetivos para a aferição do merecimento, para a promoção de magistrados e acesso aos tribunais de segundo grau. Por essa normativa, vale lembrar, no quesito desempenho, voltado para o aspecto qualitativo da prestação jurisdicional, a boa decisão deve ser definida pela redação, escrita em bom português, clareza, inteligível, compreensível pelo ser humano médio, objetividade, não ser um tratado jurídico, mas direta e focada na solução do conflito de interesses submetido ao juízo, pertinência de doutrina e jurisprudência citadas, quando for o caso de citá-las, e transcrita na medida em que elas guardam relação com o caso, jamais utilizada com o propósito de tornar o texto extenso e logorreico. Precisamos eliminar aquela falsa ideia que decisão fundamentada é decisão longa. E, por fim, pelo respeito às súmulas e também precedentes, vinculantes ou não, dos tribunais de vértice, decisão, portanto, eminentes pares, comprometida com a integridade do sistema e firmada na obrigação de respeito, que é uma função contemporânea do Poder Judiciário. Segundo a ideia básica e genial do nosso saudoso e inesquecível José Carlos Barbosa Moreira, a sentença deve conter tudo o que seja necessário e só o que seja necessário. Em suma, o juiz brasileiro que foi posto em uma linha de produção fordiana e possui muitas causas para julgar, deve cortar o que for supérfluo e dizer aquilo que for indispensável para proferir uma decisão fundamentada, observados os parâmetros fixados na Lei 13.105 de 2015, que institui o nosso Código de Processo Civil brasileiro, que vamos lembrar sempre, é norma geral e subsidiária que orienta o trabalho de confecção de decisões judiciais em todos os campos do direito. Gestão da unidade e gestão decisional, enquanto espécies do gênero gestão judicial, devem ser sempre vistas em complementaridade. Uma não pode ser alcançada sem a outra. Por isso, o juiz brasileiro deve gerir bem a unidade jurisdicional em que trabalha, controlando os fluxos processuais, seu acervo, o número de processos concluídos há mais tempo, processos pendentes de movimentação, baixados, o atendimento das metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça também. E para lograr esse difícil desiderato, o juiz brasileiro também deve exercer assídua fiscalização sobre sua equipe funcional, cobrar produtividade e resultado. Esse talvez, eminentes colegas, seja o maior desafio do magistrado brasileiro, que, de um modo geral, não possui formação específica na área de administração pública, disciplina inserida no seio da ciência política, da administração pública no contexto de Public Management, cujo conhecimento ainda não é exigido dos candidatos nos concursos de ingresso na magistratura nacional. O juiz brasileiro, e esse reconhecimento é devido a ele, a rigor, torna-se gestor por necessidade, pelo seu compromisso institucional com a excelência na prestação do serviço público de distribuir justiça, o que lhe impõe o dever de observar preceitos éticos de diligência e dedicação e o atendimento dos deveres legais de determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais e exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, como nos impõe a nossa lei orgânica, fortalecendo e tornando mais eficaz a instituição que integra.
Quando o juiz falha, eminentes colegas, no cumprimento desses deveres, a experiência tem demonstrado: o caos se instala na unidade e a gestão decisional também fica comprometida pelo excesso de prazos para sentenciar ou despachar, perde-se a previsibilidade quanto ao fim do processo. E a previsibilidade, é sempre bom lembrar, estudos já realizados por universidades de ponta do Brasil e do mundo, para o cidadão é muito mais importante até do que a decisão proferida com rapidez. O que a cidadania precisa nessa altura do campeonato, onde nós temos ferramentas de BI, processo judicial eletrônico, é de previsibilidade. O cidadão precisa ter uma noção, uma ideia de quando a demanda começa e quando ela termina. Portanto, quando o juiz não observa isso, resta afetada a própria credibilidade pública no Poder Judiciário, que se enfraquece enquanto instituição de Estado. Desorientado e sem controle dos processos, o magistrado perde o ânimo, sua autoestima profissional é abalada e, em casos extremos, o próprio senso e a percepção de justiça, o que é mais grave. A consequência trágica desse processo de degradação da função jurisdicional é a queda do grau de confiabilidade pública no judiciário, o que não podemos permitir. Acrescente-se a tudo isso, eminentes colegas, e aqui já caminho para o fim, presidente Torino, as virtudes cardeais da prudência, temperança, fortaleza e justiça, ponderadas em conjunto pelo bom senso, cooperação e a fraternidade necessária para os tempos de crise pandêmica e pronto. Isso é gestão decisional. Aprimorar o Poder Judiciário, tornando-o cada vez mais eficaz, é tarefa de todos e podemos avançar nisso investindo em gestão judicial, na sua dupla dimensão, gestão da unidade e gestão do processo, da própria decisão. Quem integra o Poder Judiciário brasileiro, meus queridos colegas corregedores, seja como juiz ou servidor, no mais amplo sentido da expressão, tem uma oportunidade tão maravilhosa de servir ao país e aos seus cidadãos que não tem o direito de falhar. Nós não podemos falhar, nós não iremos falhar. E nós não podemos nos tornar uma burocracia e nem um burocrata desiludido e abandonar os nossos ideais de justiça e paz forjados na luta pelo direito e pelo fortalecimento de nossas instituições como desiderato do conjunto das nações civilizadas. Embora a definição, eminentes colegas, de uma agenda global por si só não seja garantia da solução dos graves problemas que afligem a humanidade, nos próximos 10 anos, esse é o propósito da Agenda 2030, o esforço de todos, direcionado para propósitos elevados, certamente terá o efeito de amenizar nossos flagelos e reduzir o sofrimento humano. E apenas por isso já terá valido a pena. Trabalhar com empenho e união na consecução desses objetivos constitui um autêntico programa de fraternidade universal e objetiva. Saber se atingiremos ou não esses objetivos não deve ser nossa preocupação, eminentes colegas. A história da aventura humana na Terra é escrita pelos que se encorajam a caminhar. A luta por um destino melhor é a luta que dá sentido à vida. O triunfo ou a derrota, dizia um velho canto suaíli, estão nas mãos dos deuses. Deixemos, portanto, que eles se preocupem com isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem, desembargador Paulo Welter. Na verdade, não foi surpresa para ninguém a desenvoltura de Vossa Excelência. Na verdade, penso eu que isso é um compromisso de todos, como muito bem Vossa Excelência colocou durante sua fala. E eu, para tentar cumprir a nossa agenda